Boa noite, pessoal. Vamos bater um papo sobre a soldabilidade dos MLPs, né? Mechanical Lined Pipe. E é uma solução tecnológica que é utilizada muito na área, né, offshore, especificamente, né, em risers, né, gasodutos, oleodutos, né? A gente vai ver a aplicação dessa alternativa tecnológica abordando também PSLVs, né, os navios de lançamento, né, dos dutos de soldagem e lançamento dos dutos, né, gasodutos e oleodutos, os risers, e a gente vai dar uma passada panorâmica sobre o assunto, mas vamos nos ater na parte de soldabilidade, né, que é a nossa área, né. Então, vamos começar aqui o nosso slide. Bem, a gente começa falando das PLSV, né? Pipeline Support Vessel, que são as embarcações que dão o suporte para esse lançamento, né, do pipeline, né, dessas tubulações para riser, né, e gasoduto, né, oleoduto, mas a gente vai dar uma olhada geral aqui, que são esses conceitos para a gente depois nós ficarmos, desculpe, mais assim, dedicados ao MLP, né? Então, ao Mechanical Line Pipes, né? Então, o que são PLSVs? Né? São as embarcações fundamentais para que a gente tenha esse lançamento. Mas as embarcações do tipo Pipe Lane Support Vessel, PLSV, como a gente fala, né? Ou PLSV, são as embarcações responsáveis pelas interligações e operações submarinas. Como exemplo dessas operações, temos o quê? O lançamento de linhas flexíveis, né, os phone lines, as conexões com os poços petrolíferos, sistema de ancoragem, sistema de lançamentos de riser, né, o S-Lay, que é para água rasa, e o J-Lay, que é para água profunda, que a gente vai falar mais, né, que é o que a gente usa, por exemplo, para todas essas embarcações aí do pré-sal, né, todas as FPSOs aí, né? Em conformidade com a metodologia SURF, né, que é Subsea Umbilical Risers and Flow Lines, né, toda essa parte subsea, né, da indústria óleo e gás, especificamente no segmento offshore, né. Operações de conexão vertical direta, o CVD, né, pull-in, né, desconexão vertical direta, o DCVD, pull-out, e o procedimento para a instalação de linhas flexíveis, quer dizer, para todos esses tipos de operações, os PLSVs são fundamentais e têm uma capacitação, uma condição tecnológica muito grande para dar suporte, né? Então, embarcações do tipo Pipeline Support Vessel, PLSV, Pipeline Support Vessel, PLSV, atualmente prestam serviços referentes às instalações de tubulações submarinas. E existem diversos modelos de navios e fabricantes, que a gente vai ver aqui, né? Empresas que têm os seus navios que prestam esse serviço, né? Tem diversos modelos de navios disponíveis, cada qual com o seu layout de instalação, de acordo com os tipos de serviços prestados, né? Essas embarcações são capazes de instalar quilômetros de dutos com apenas um carregamento, que pode ser de dutos rígidos ou de dutos flexíveis, ou até mesmo de ambos, dependendo do escopo de trabalho a ser executado. A gente deu uma olhada panorâmica sobre os PLSVs na teoria, para mostrar qual é a função, o que eles são, e agora a gente vai apresentar alguns exemplos. O navio da Subsea 7, né, por exemplo, o navio 7 Cruzeiro é um exemplo. O navio Scandi Vitória, que é de outra empresa, né, não é da Subsea 7, e a embarcação PLSV 7 Oceans, que é da Subsea 7 também. São alguns dos exemplos de embarcações PLSV que operam, né? Algumas operam até no Brasil e dão suporte para todas essas operações subsea. Então, alguns equipamentos estão comumente presentes na construção de embarcações desse gênero, quer dizer, dos PLSVs. O que tem comumente, geralmente, fazem parte desses tipos de embarcações? O carretel, bobina, tensionadores, né? Guindastes, tem guindaste de bombordo boreste para ajudar, né? Com alta capacidade de tonelagem, né?
os guinchos, para fazer essas movimentações também, cestas, ROV e sistema de posicionamento dinâmico, né? Esse navio, pela complexidade do lançamento de linhas, por exemplo, e outras operações, ele não pode ter só, tipo, um motor, né? Digamos, um motor a diesel, só câmbio avante e câmbio de popa, né? Só não é proa e popa que ele navega, não só nessa condição. Ele tem o posicionamento dinâmico que faz, de acordo com a condição de mar e com os vários movimentos do mar, ele pode ter movimentos, né, para bombordo, para boreste, né, para bochecha de proa, de popa, né? Ele vai se mover para proa, né, para frente, para popa, para ré, para bombordo, para o lado esquerdo, né? Quem olha para proa, para boreste, que é o lado direito, e no movimento também inclinado, quer dizer, ele vai acompanhar toda a movimentação do mar para que não haja esforços, né, reações de esforços nos risers, né, nos umbilicais e outros equipamentos, né, para que ele possa fazer operações de forma segura e eficaz, né, para que o mar esteja um pouco mais agitado, não venha atrapalhar e trazer até risco de segurança para o navio, né? Como é que é agora o sistema, né, J-Lay? A gente falou que não ia falar do S-Lay, porque é para águas rasas, né? O S-Lay, se você procurar ver um pouco no começo lá das plataformas fixas, ele tinha muita, ele não tem aquela torre tão inclinada como o J-Lay, né? É um lançamento mais à horizontal, digamos assim, e ele geralmente os dutos eram revestidos de concreto, né? É uma condição d'água de até 100 metros, né? Por aí, de profundidade, uma condição totalmente diferente, uma outra tecnologia. Atualmente, para grandes profundidades, é o sistema J-Lay, por isso que nós vamos bater um papo sobre ele também. Mais uma vez, o nosso vídeo é sobre soldagem, mas a gente vai também fazer essa apresentação sobre o PSLV, sobre o sistema J-Lay e outras informações para que a gente possa ter condição de nos localizarmos nesse tipo de informações, né? Então, o sistema J-Lay é usado para instalar dutos rígidos em águas profundas, com o sistema de assentamento em J, né? Por isso, do nome dele, né? As hastes dos tubos, compostas por até 6 tubos, com comprimento total de 72 metros, né? São levantadas e soldadas aos dutos, né? Aos dutos submarinos. Você tem uns dutos que já estão lançados, você tem uma extremidade que está no navio, e aí tem toda uma soldagem automática, né? A gente vai ver aqui alguns métodos que usam, né? Da Saipem, por exemplo, né? Da Serimax, né? Que são o que a gente vai apresentar aqui, o Serimax Buy, né? O Bug, desculpe, o Saipem Bug, a gente vai falar só do Serimax, que é o que? Essa soldagem automática, que depois da junta ter sido soldada, ela é inspecionada, assim, em termos bem assim, resumido, e essa junta tendo sido aprovada, é possível que o duto, essa parte dessa junta soldada, vá para o fundo do mar, né? Com toda essa questão da torre, né? E toda essa questão aí do assentamento, né? Com esse sistema de J-Lay, ela é como se você liberasse os cabos de aço, né? Você libera pelo próprio peso e pelo sistema, o riser vai indo para o fundo do mar, né? Vai dando continuidade ao lançamento da linha, né? Então, como ele falou, as linhas são levantadas e soldadas nos dutos, que já foram lançados no mar, né, na extremidade, em uma rampa quase vertical. Como eu falei, o S-Lay ela era uma inclinação bem menor na rampa, era quase horizontal, né? O ângulo da rampa é ajustado de modo que fique alinhado com a catenária do tubo até o fundo do mar, porque quando esse tubo, conforme ele vai sendo lançado, vai tendo aquela barriga que a gente chama aquela catenária, né? Aquela curva que o tubo faz, que não encostou o leito do mar, né? O leito marinho, né? O fundo do mar, similar à catenária que você vê em torre de transmissão, que o cabo, né, de transmissão ele faz aquela barriga, aquela catenária, ele não fica esticado, né? Então, nos dutos a gente observa também esse fenômeno, né? Aqui tem um exemplo de um navio, né?
da Subsea 7, né, com o sistema de delay. Está mostrando ali, né, um pouco os guinchos que eles têm, os guindastes de bombordo, boreste, né, e outros sistemas, né, que proporcionam e possibilitam que essa tecnologia tenha sucesso, né? E aqui é uma visão assim também de um duto, né? Ele está saindo na bobina, né? E sendo lançado, né? No mar, né? Nesse mesmo sistema, um outro sistema, mas a gente apresentando também o sistema de lançamento, né? De linha. E agora a gente vai falar um pouco sobre os MLPs, os Mechanically Line Pipes, né? Que são tubos revestidos mecanicamente. A gente vai observar que, diferente dos WOLs, né, o WOL, que são Weld Overlay Line Pipes, né? O Weld Overlay, a gente vai ver, ele é feito por um processo metalúrgico, ou seja, totalmente por soldagem. Nós vamos desprender aqui uma solução tecnológica que vai ser tubos ARBL, que a gente vai explicar o que é, né? Os tubos carbono manganês, né? E com a questão do MLP de Inconel 625, né? Que é uma solução já consagrada e muito utilizada pela alta resistência. A gente vai dar uma passada aqui no Inconel também, na informação. E pela alta resistência à corrosão, alta dutilidade, né? E várias propriedades dessa superliga de níquel, que a gente costuma chamar, que é o caso do Inconel, o Asteloy, né? É uma solução utilizada e com sucesso, e já assim consagrada no mercado. E a gente vai ver aqui que esses tubos, os MLPs, né, Mechanic Line Pipes, né, eles, na verdade, eles não são soldados é uma solução que não é feita por questões metalúrgicas, ou seja, não é como o WOL, Weld Overlay, que a gente vai mostrar isso aqui, essas descrições, né, digamos assim, essas definições, melhor dizendo, que ele é feito por Weld Overlay, uma Corrosion Resistant Alloy, mas totalmente soldado. Ele vai ser geralmente a Twin Arc, né, um GTAW, Twin Arc, que ele faz 2 camadas de deposição, mas isso ele é todo soldado. E nesse caso do MLP, não, ele é um tubo com uma espessura bem mais fina de Weld Overlay, às vezes soldado longitudinalmente, que ele é encamisado, digamos assim, ele entra no tubo de aço carbono e é feita uma expansão mecânica como se fosse um teste hidrostático, né? A gente vai ver que ele é expandido com essa pressão interna e aí vai causar uma interferência, né? Ele vai ficar travado, digamos assim, não vai ser soldado, mas o tubo que é mais fino de Inconel, por exemplo, 625, pela interferência que a gente vai ver aqui, pelo esse teste hidrostático, digamos assim, vai causar uma interferência mecânica e ele vai ficar colado por pressão, por essa deformação plástica, colado à parede do aço carbono, do caso do X65, do X70, do tubo ARBL, né? E aí depois a gente vai ver que na extremidade, no caso da Cladtech, né? E tem a Butting também, que é o Boob Pipe, que a gente vai ver aqui. No caso da Cladtech, ele faz um WOL, faz um Weld Overlay, até chegar, e tem o ponto X ali, o ponto triplo, na verdade, que é onde ele faz o fechamento, né, desse Weld Overlay por soldagem, o CRA, ao Line Pipe, né? Vai ficar um trecho de Weld Overlay, e aí depois é o ponto triplo, onde é feita uma soldagem de selagem, digamos assim, né? Também com aporte de baixa energia, geralmente com TIG, e aí você não tem problema de que haja um desplacamento, né, desse revestimento, haja, né, uma questão de hidrogênio, né, ou outro tipo uma fragilização, um deslocamento de hidrogênio, que a gente vai falar isso aqui, ou outro tipo, até a própria água do mar, o cloreto, que poderia trazer a corrosão nessa interface aí, né? Uma corrosão por fresta, né? Por exemplo. A gente, então, vai explicar um pouquinho isso aqui e vamos avançar, né? Então, o que são os MLPs, ou os Mechanically Line Pipes, ou tubos revestidos mecanicamente? Então, o que seria essa solução tecnológica? É uma solução tecnológica muito utilizada na indústria de petróleo e gás. Trata-se do uso de tubos revestidos mecanicamente, ou seja,
Ele é revestido mecanicamente, como a gente vai ver, não é metalurgicamente. MLP. Essa tecnologia consolidada combina as vantagens do material do revestimento do CRA, né, Corrosion Resistant Alloy, com a resistência e a tenacidade do transportador, né, resultando em um produto que oferece desempenho, durabilidade e economia. É um processo de hidroconformação, como eu falei. Ele é como a gente vai ver na figura, como um teste hidrostático. Eu vou colocar um tubo encamisado no outro, só que o tubo interno é uma parede muito mais fina do que a espessura do tubo, né, hospedeiro, que a gente vai ver, digamos assim, que é o de aço carbono. E quando houver essa expansão mecânica, né, por uma questão como um teste hidrostático, né, é uma hidroconformação, esse tubo vai ficar aderido, né, esse tubo resistente à corrosão, no caso o Inconel 625, muito fino, ele vai ficar comprimido, deformado plasticamente e aderido à parede do aço carbono, né? Então, como a gente falou, é um processo de hidroconformação, uma interferência mecânica por deformação, onde um tubo de material resistente à corrosão, a gente falou, nosso exemplo é ser o Inconel 625, é inserido em um tubo de aço carbono manganês de alta resistência mecânica. Um exemplo, os aços ARBL ou HSLA, né, High Strain Low Alloy em inglês, ou alta resistência e baixa liga, que são os nossos X52, X65, X70, né, X60, os tubos que a gente usa muito em gasoduto e oleoduto, né, na parte subsea e na parte offshore, desculpe, e na parte onshore também. A gente vai falar um pouco desses tubos aqui. Então, ele é expandido em uma prensa hidráulica. O processo de expansão hidráulica apresenta uma vantagem de uma distribuição de pressão uniforme sem causar qualquer dano à superfície do tubo. Ou seja, o tubo de aço carbono não vai se deformar, só o de Inconel, que é muito fino, e ele vai ficar prensado, digamos assim, contra o tubo de aço carbono. Em uma etapa posterior de fabricação, os tubos recebem uma solda de selagem, como a gente falou, a gente vai ver isso aqui, ou weld overlay, em sua extremidade, impedindo a entrada de umidade, permeação de hidrogênio, né? Como, por exemplo, o hidrogênio blister, né? Um dano por H2S, né? Que você poderia ter um permeamento, né? Poderia permear hidrogênio nessa fresta, poderia ter corrosão por fresta, poderia ter cloreto, vários problemas. Então, tem essa selagem e tem o ponto triplo, que é justamente que junta as duas tecnologias. O lined pipe, né, o tubo que está deformado mecanicamente, né, hidroconformação, com um weld overlay na extremidade, e quando juntar essas duas soluções, tem uma solda, né, de junção, de selagem, que é o ponto triplo, que a gente vai ver aqui, né? Então, é o que a gente falou. Esse é o processo da BUT. Aqui você está vendo, ó, o tubo aqui já está acabado, mas esse tubo que está aqui, que foi soldado e foi feito bisel, o boob pipe, né, que é uma tecnologia já consagrada da BUT, né, que é patenteada, né, por essa empresa. O que acontece? Uma trademark, né? O que você observa aqui, ó? Ele está fazendo o processo de revestimento. Isso aqui é o tubo de aço carbono, né? O ARBL, que ele colocou, ele foi montado internamente um tubo com uma parede muito fina de Inconel aqui, e aí esses contactores, você está vendo várias ligações aqui de mangueiras hidráulicas, é aqui que daqui a pouco ele vai fazer como se fosse um teste hidrostático e vai expandir o tubo de Inconel contra, né, a parede externa do tubo de Inconel, muito mais fino, contra a parede interna do tubo de aço carbono, e ele vai ficar, digamos assim, prensado, ele vai ficar deformado, e por essa deformação mecânica ele vai ficar aderido à parede do aço carbono. Aqui a gente tem o processo da Cladtech, que você vê aqui claramente ele preparando o tubo de Inconel, tá vendo? Os alinhamentos. Esse tubo vai entrar, é uma camisa bem fina, uma espessura muito menor do que do aço carbono. Ele vai entrar num processo desse também, vai ser expandido. E aqui a gente vai ver, que depois a gente vai explorar um pouco isso, no processo da Cladtech, a gente vê claramente, ó, o lined pipe de Inconel, que foi prensado contra esse tubo de aço carbono, né? Aqui tem outros até com essa oxidação que você vê, né? É um flash rusting, né? E o que acontece? Ele está aqui prensado, ele foi feito
uma deformação hidromecânica, então ele está comprimido por esse teste hidrostático, digamos assim, de alta pressão. E aqui você vem com a extremidade com weld overlay, com soldagem, né? Twin arc, né? Com TIG. Quando chegar aqui na ponta, para que não haja falha, é feito o ponto triplo, uma soldagem de selagem também com processo TIG, né? E aí você garante que a solução, é claro, quando fizer o bisel aqui, e a gente vai ver que essas soldas são com níquel, cromo, molibdênio 3, ou seja, de Inconel também, a solda de topo desse duto, desse tubo com o outro, com Inconel, porque tem maior resistência, né? Mais resistência mecânica, mais resistência à corrosão. Você tem todo um cuidado com os parâmetros aqui, como a gente vai ver, para que não haja uma diluição muito grande, né? Tem testes, ensaios que você faz para qualificar o procedimento, para parametrizar a máquina, para que não haja, por exemplo, uma mistura com ferro, né? Aí você teve pela diluição que pode ter com tubo de aço carbono, você, mais na solda de topo, né, aqui, que depois desse bisel, junto com outro bisel, tem todo um processo para que você não tenha para que você continue com a solda da junta com característica do Inconel 65, ou seja, do níquel cromo molibdênio 3. Mas aqui a gente apresentou, então, essa tecnologia, né? E vocês podem ver aqui pelos diâmetros, né? As dimensões comparadas com o ser humano, né? São tubos de grande diâmetro, usado para riser, né? Oleoduto, gasoduto 24, 36 polegadas, né? E claro que tem dutos um pouco menores, dependendo do projeto, mas para a área submarina, você, de alta pressão e de altas profundidades, você usa uns dutos com diâmetros já assim, bem apresentáveis, né? uns diâmetros grandes, né? E a gente vai falar um pouco o que seria, então, esses aços, a RBL, né, que a gente chama no português, alta resistência baixa liga, ou High Strain Low Alloy, HSLA, no inglês, né? Que é a mesma coisa, mas como é que é a tecnologia desses tubos, por exemplo, que são, no nosso caso, X52, X60, X65, X70, X80, os tubos que a gente usa aí para gasoduto e oleoduto, né? Então, são classificados como aços ARBL, alta resistência e baixa liga, né? E a gente colocou no inglês também, HSLA, High Strain Low Alloy Steel, os aços resultantes de um processo de manufatura que incorpora na rota de produção testes destes aços a aplicação de conceitos como endurecimento por precipitação, refino de grão, adição de elementos microligantes associados a diferentes escalas de passe e temperatura de laminação. Este processamento termomecânico produz aços de elevado limite de resistência, boa tenacidade, boa conformabilidade e boa soldabilidade, devido ao baixo carbono equivalente, né? Então, é um aço de alta resistência pela condição, né, que ele está sendo microligado e ele tem um carbono equivalente baixo, a soldabilidade é alta. O problema de fissuração a frio, né, ou delayed cracking, né, ou, desculpe, delayed cracking por uma falha por hidrogênio já cai bastante, se a gente tomar os cuidados, né, as regras de ouro, né? E nesse caso, são adicionados outros elementos de liga, tais como níquel, molibdênio, nióbio, titânio e outros. A gente vai ver aqui. Então, o que seria o aço HSLA ou RBL, né? Alta resistência, baixa liga? O que seria esse aço? São aços microligados, tipicamente, com esse percentual de carbono, 0,1 a 0,25, de 1,7% de manganês, com pequenas adições de vanádio, titânio e nióbio, laminado a quente na fase alfa, né, na fase gama, desculpe, austenítica, para atingir um tamanho de grão pequeno. Então, ele é laminado na fase austenítica. O nióbio, o carbono e o nitrogênio possuem baixa solubilidade no ferro gama, né? Então, aqui está mostrando o porquê também, né? A gente vai ver que são os grãos panqueca que vai ser originário. Então, saindo de solução na forma de precipitados finos durante a laminação. Então, como ele tem baixa solubilidade, esses elementos, eles saem nessa solução, de uma forma de precipitados, né, no ferro gama. O principal efeito do nióbio é retardar a recristalização durante a deformação. Ou seja, o processo, né, uma das fases
do recozimento, né, que é a recristalização, ele não permite, ele retarda a presença do nióbio, permitindo a formação de grãos panqueca, mesmo a temperatura de laminação relativamente alta. Isto é, o nióbio abaixa a temperatura, né, de não recristalização, TNR, né? Se não fosse pelo nióbio, este efeito só seria conseguido a temperaturas de laminação mais baixas, exigindo grande esforço dos laminadores. Quer dizer, e aí se você só conseguir metalurgicamente, como ele está explicando, em temperaturas baixas, ou seja, o material já está com mais resistência mecânica, né? A tensão admissível do material começa a aumentar na temperatura mais baixa, e aí você precisa de laminadores com mais esforço, que talvez não fosse nem possível você laminar. Então, pelo nióbio, graças ao nióbio, é permitido, possibilitado que em altas temperaturas você tenha esse processo da formação dos grãos panqueca, e aí você precisa de esforços laminadores menores. Por quê? Porque o aço está com a temperatura mais alta, ele está mais trabalhável, né, mecanicamente. Então, os resultados são grão panquecas de ferro gama, ferro, né, e austenita, durante a laminação, e grãos de ferrita ainda menores no produto final. Então, isso aqui é um resumo do que são os aços ARBL. E como a gente viu, tem várias propriedades desejáveis, por isso que eles são tão consagrados na soldagem de duto, né? Se você comparar com outros aços carbono ou carbono-manganês, eles não são utilizados, esses aços ARBL são desenvolvidos para essa e outras soluções tecnológicas, né? Para outras aplicações também. E aí que a gente falou que ia conversar também do nosso Inconel 625, que é uma superliga de níquel. Na codificação dele unificada, né? Ele tem o número NO66250, né? Níquel cromo alloy, né? Uma liga níquel cromo, mas é uma superliga de níquel, como a gente costuma falar. Então, a liga de níquel cromo, né? Inconel 625, a codificação ONS dele é 6625, é usado por sua alta resistência, excelente capacidade de fabricação, incluindo junção, né, a soldagem, e excelente resistência à corrosão. A temperatura de serviço variam de criogenia a 1.800 Fahrenheit, quer dizer, 982 graus Celsius. Quer dizer, a temperatura bem alta que você, na indústria, por exemplo, de óleo e gás, você dificilmente vai submeter a essa temperatura, a não ser no refino, né? Mas na parte subsea, dificilmente você vai ter, ou na parte offshore mesmo, topside, você vai ter temperaturas dessa magnitude, né? E assim, ele tem a parte criogenia, quer dizer, ele tem uma tenacidade absurda, mesmo a baixa temperatura, ele continua não tendo, né, o fenômeno, não sendo sujeito ao fenômeno de clivagem, e também a alta temperatura sem ter fluência e ter escamação, né, oxidação, tudo aquilo que o ácido carbono não resiste, né? Então, a resistência da liga Inconel 625 é derivada do efeito de enrijecimento do molibdênio e do nióbio em sua matriz de níquel-cromo. Portanto, tratamentos de endurecimento por precipitação não são necessários. Você não precisa fazer tratamento de precipitação, envelhecimento, porque na própria matriz níquel-cromo ele já tem essa condição, né? Por causa do enrijecimento, né, do molibdênio e do nióbio, né? Esta combinação de elementos também é responsável pela resistência superior a uma ampla gama de ambientes corrosivos de severidade incomum. Por exemplo, cloreto, né? Você está com instalação submarina, se você está passando ali com um óleo, né, um petróleo ou um gás, e junto tem água produzida de alto teor de cloreto, ele não está nem aí, pode ter H2S, CO2, né? Então, a resistência muito grande. E aí vai ter uma longevidade aí, uma vida útil da instalação muito grande, que, é claro, é feita a inspeção, é feito acompanhamento, né? Com PIG, né? Instrumentado, é feito todo um controle, mais medição de espessura, né? Pelo PIG mesmo, para ver se tem perda de espessura, PIG ultrassônico. Mas o que é interessante? É um material excelente, um material nobre, por isso que ele é utilizado para essa solução, que é uma solicitação bem rígida, né? Digamos assim, uma instalação offshore submarina é bem severo, né?
É uma condição bem severa de trabalho e ele desempenha muito bem a sua função. Bem como efeitos a alta temperatura, como oxidação e carburação, né? Descarburação, né, que a gente chama, né? As propriedades de liga Inconel 625, que a tornam uma excelente escolha para as aplicações em água do mar, são a ausência de ataque localizado, quer dizer, corrosão por pitch em frestas, né? Alta resistência à corrosão fadiga, né? Ele tem alta resistência à tração, limite de tração, e resistência à corrosão sob tensão por íon cloreto. Quer dizer, ele não sofre como, por exemplo, o aço inox 316, acima de 60 graus, ele está sujeito à corrosão sob tensão por cloreto. Nesse caso, o Inconel 625, ele não está sujeito. Quer dizer, é um material nobre, mais caro, mas assim, com uma performance muito boa, né? O que a gente tem também aqui? Algumas tabelas, né? Da Special Metals, né, que eu peguei, que é um dos fabricantes, né? O que a gente tem aqui? Propriedades mecânicas, e aí a gente pode ver nas formas de apresentação, barras, né? Chapas, né? Como laminado, recosido, né? A parte tratada, né? E solubilizada, tiras, né? E chapas, né? Tubo, né? Então, o que acontece? Você está vendo aqui o limite de resistência dele, os valores de limite de resistência em megapascal em KSI, que são bem altos, né, comparado com aço. Limite de escoamento também, nessas várias formas de apresentação, né? O alongamento dele muito alto também, né? Ele é dútil e tenaz, né? Material tenaz é dútil. Redução de área também, ó, o percentual de redução de área expressivo, e a dureza Brinell também, né? Resultado da resistência mecânica dele em função do alto limite de escoamento, né? Limite de resistência, desculpe. Aqui você tem a tenacidade dele em joules, né? A energia de impacto, né? Você vê em joules, ele a temperaturas de 85 a 29 graus, né? Ou seja, a temperatura ambiente, né? Até uma temperatura razoável, até a temperatura ambiente, você vê que ele tem valores bem maiores que o aço carbono, né? Níquel, né? O níquel no material tem uma tenacidade absurda que ele vai conferir, né? E até temperaturas muito baixas, ó. Menos 110 graus já é uma temperatura muito baixa. Isso já é criogenia. Menos 320 graus é um absurdo, né? E aí ele continua tendo uma tenacidade, né? Aqui ele está falando do Sharpie Keyhole, que ele foi buraco de fechadura, né? Os copos de prova, como que ele aplicou para fazer, né? E aqui apresenta também a resistência à fadiga, né? Como foi laminado, né? E recosido, né? Então ele continua com valores, né? Claro, de acordo com o número de ciclos, né? Aumentando, mas aí depois ele fica numa condição estável com uma tensão também muito maior que o aço carbono e outros materiais, né? Uma resistência à fadiga também considerável. Então, aqui, nesse slide, mostra propriedade mecânica, a tenacidade dele, né? Energia de impacto em Sharpie, e a resistência à fadiga, né? Alguma das figuras que a própria Special Metals disponibiliza sobre esse material, né? E aí, o que a gente vai falar aqui? Ó? As normas e especificações que vão abordar toda essa questão dos MLPs, da questão do J-Lay, né? Dessa soldagem automática, né? A gente já viu aqui um pouco da metalurgia do aço ARBL, agora do Inconel, já viu que essa liga é boa, já vimos ali como é que é o processo do MLP, agora a gente vai debruçar um pouquinho na soldagem. O que a gente tem? Uma norma que é consagrada nessa área, é a da DNV STF-101, que é Submarine Pipeline System, de 2021. É uma norma que ela traz, a gente vai ver aqui, ó, na sua introdução, ó, os sistemas, qual é a aplicabilidade da norma, né? Os sistemas de oleodutos e gasodutos submarinos constituem uma parte essencial do desenvolvimento de um campo de hidrocarbonetos offshore. Eles são usados para transportar fluido de poço, do poço não processado, fluido de exportação ou processado, ou fluido de injeção para diferentes propósitos. Embora a estrutura do oleoduto possa parecer simples, a extensão do sistema de oleoduto envolve um custo significativo de desenvolvimento de campo. A maioria dos sistemas de oleoduto é, portanto, otimizada, construída
para requisitos específicos de geometria e material, com o objetivo de minimizar o custo de vida útil, né? E o principal benefício de usar essa norma da NV-STF 101, são os seguintes. Ó. Aplicação de metodologia de classe de segurança vinculando critérios de aceitação à consequência de falha em função do estado limite em um formato de projeto de fator de carga e resistência, o LRFD, né, Load and Resistance Factor Design, que permite que novas soluções de projetos inovadores sejam desenvolvidas. Qual é a outra vantagem do uso dessa norma? Ele fornece especificações de fabricação, construção aceitas pela indústria para o sistema de tubulação completo. Você vai ver lá no capítulo 7 dessa norma que tem a parte de construction, aí ele fala de todas essas tecnologias e que são os requisitos que a norma determina, né? Que toda norma, né? Requisito técnico e critério de aceitação, né? Vínculo próximo entre os requisitos para projeto, fabricação, construção e operação, né? Então, esta norma, ou este padrão, está, em geral, em conformidade com a ISO 13623 e a ISO 31083, que são também de temas correlatos, né? Agora, uma especificação da Petrobras de 2022, né? É a Mechanical Line Pipe Requirements, por exemplo, é uma norma que a Petrobras usou e usa, né? Essa de 2022, está recente, é a IET 000-219-P9U001, é uma norma que é utilizada para a contratação dos serviços de, né, Mechanical Line Pipe, que é o objetivo da nossa aula, do nosso vídeo, né? E o que ela tem aqui de requisitos e informações que são interessantes? Ó. Então, o escopo dessa especificação. O objetivo dessa especificação técnica é definir os requisitos técnicos para tubos revestidos mecanicamente, MLP, Mechanical Line Pipes. Né? Os tubos MLP, fabricados de acordo com essa especificação técnica, devem estar em conformidade com todos os requisitos da NV-ST F101, que a gente acabou de ver agora. Né? Então, essa ET ela não fica flutuando sozinha. Não é uma norma como qualquer especificação técnica, ela tem como referências, né, várias normas internacionais ou normas nacionais para que dê respaldo técnico, né? O que acontece? Ele tem alguns requisitos adicionais, né? Boas práticas de engenharia, experiências da própria empresa, da operadora, que ela coloca nessa ET, e essa ET ela é, né, traduzida para o inglês, ela é, na verdade, elaborada em inglês, e ela faz parte da licitação, é um anexo contratual, um documento de força jurídica que vai anexo ao contrato, que a empresa que foi contratada, que ganhou a licitação ou que foi contratada, ela vai ter que seguir os requisitos dessa especificação técnica. Né? Então, ele fala dessa norma da edição de agosto de 2021, né? Alterada em dezembro de 2021. Fala da DNV STF 101. Né? Então, ele está totalmente atrelado à DNV STF 101, como ele confirma aqui. Ué, mas para que fazer, então, um ET? Como eu falei, tem requisitos adicionais que a norma, que a ET pede, que não estão na norma e são requisitos contratuais que a empresa contratada deverá seguir. Né? Bom, o que ele tem de conceitos que a gente vai ver que são interessantes para a gente? É a camada CRA, Corrosion Resistant Alloy, de liner, que é justamente, né, dos MLPs, do Mechanical Line Pipes, né? A gente vai ver, vai mostrar na figura e entender tudo. Significa o revestimento executado mecanicamente, no processo de conformação, com interferência mecânica por deformação, como a gente falou. O tubo hospedeiro, que é o quê? O nosso ARBL, que é o tubo carbono manganês, né? O nome que foi chamado é o tubo hospedeiro, que forma a parte externa do sistema de tubo metálico, ou seja, o tubo de aço carbono ele dá resistência mecânica, já que o Inconel 625 nessa solução tem uma parede muito fina, ele não tem resistência mecânica, ele tem resistência à corrosão. Né? Sobreposição revestida, né? Ou o WOW, né? O Weld Overlay, né? Que é essa sigla de Weld Overlay, que é o quê? A sobreposição da solda CRA circunferencial depositada metalurgicamente. Enquanto aqui o liner, ele é mecanicamente, ó, né? Executado mecanicamente, por hidroconformação, o Weld Overlay, ele é depositado metalurgicamente, ou seja, pela solda, geralmente Twin Arc, né? GTAW Twin Arc,
e aí vamos mostrar algumas EPS aqui, você chega nessa solução, né? Em ambas as extremidades do tubo revestido para fixar o revestimento dentro do tubo hospedeiro. Aí, isso que ele falou está aqui bem claro, ó. Essa figura é bem didática e ela tem as outras que a gente mostrou que vão aparecer aqui para conformar. Ou seja, host pipe, que é o tubo hospedeiro, tubo de aço carbono, né? Aqui é o liner, que foi o tubo que foi deformado mecanicamente, né? Hidromecanicamente, como a gente falou, até aqui. Daqui para cá, ó, o weld overlay, está mostrando aqui, ó, nesse pedaço, né? Que foi a soldagem Twin Arc, né? GTAW, que ele soldou até esse ponto aqui, da extremidade do tubo, né? Da extremidade do tubo até chegar no ponto triplo, que aqui nesse ponto triplo é feita uma soldagem, né? De selagem aqui, que vai consolidar as duas soluções, né? Tanto o clad overlay, né? Que é por soldagem, que é metalúrgico, o line pipe, que é mecânico, e aí nesse ponto de junção das duas vai ter o ponto triplo e tem uma solda de selagem aqui. É o que a gente vai mostrar. Ó. Então, como partindo da seta é o CRA, Corrosion Resistant Alloy Liner, aquela mesma figura, falar deformação, partindo da seta, partindo da extremidade aqui, o que é isso aqui? É o que a gente está vendo, é o clad overlay, ou seja, ele é depositado por soldagem, ou seja, então é uma adesão metalúrgica, enquanto aqui é uma adesão mecânica, né, na parte interna do tubo, na parte desde a extremidade até aqui, ele é weld overlay, é soldagem, né, TIG, GTAW, Twin Arc, né, e aí vai chegar nesse ponto aqui é a solda de selagem do ponto triplo. Então, você fazendo isso, você garante que não vai ter, né, a penetração, ou vai permear hidrogênio, H2S, vai permear cloreto, qualquer tipo de permeação que pode corroer aqui, pode desplacar, né, pode ter, né, desplacamento ou corrosão por fresta, você vai garantir com essa solda de selagem que não vai acontecer isso. E aqui esse tubo obviamente que vai ser feito um bisel, né? E aqui essa solda a gente vai ver de topo, que é de Inconel 625, níquel, cromo, molibdênio 3, os consumíveis. Você não usa 7018, não usa eletrodo básico, nada disso. É tudo Inconel. Aqui tem um exemplo de uma especificação antiga da Petrobras, mas já que já usava isso aí, no começo do pré-sal. Os consumíveis, né, o gás e o arame, ele está falando aqui, nessa solda, né? Tem o overlap aqui que você vai deixar, né? De uma camada para outra, a primeira camada e a segunda camada, ó. Tem o ângulo de 45 graus da tocha, né? 3 milímetros por camada, né? O weld overlay, né? Aliás, 2 camadas, né? Então, você está vendo que é níquel, cromo, molibdênio 3. Aço carbono é o host pipe, né? O tubo hospedeiro, e você vai fazer a deposição com Inconel 625. Nesse caso aqui, é metalúrgica, é aquela extremidade, né? Que é o weld overlay, né? E aí a gente tem, por exemplo, uma ET aqui, um procedimento de soldagem, uma EPS, que eu só peguei uma página, por exemplo, da FMC, que ele apresenta para um X60 também com todos os parâmetros aqui para qualificados desse EPS, né? A espessura, né? Ele bota 2 camadas, ó, 3 milímetros aqui no final, né? A questão dos consumíveis, né? Dos ensaios, a gente vai ver que tem vários ensaios, todos esses dois, tanto essa ET quanto esse EPS, eles têm ensaios aqui, né? Para poder ter aceitação. Mas, mais uma vez, isso aqui é a mesma solução, tá vendo? O tubo hospedeiro aqui, ó, as 2 passes de Inconel, as 2 camadas. Isso é para você fazer o weld overlay. Tá, e aí? Esse aqui, ó, já é a questão da solda de topo. É uma ET antiga, mas valia. Quando você tem o tubo, isso é para você soldar o tubo, digamos, com uma solda de topo, não é na questão do J-lay, não é embarcado, que lá a gente vai ver que é automático, né? Com muitos, usando
por exemplo, a Serimax usa o arame tubular, né? Que o americano adora, a Serimax é norte-americana, eles adoram o arame tubular, né? Mas a gente vê aqui, ó, por exemplo, ó, dá todas as informações no passe de raiz, né? Que é na TIG, o reforço da raiz também na TIG, e tanto o passe de enchimento e acabamento também, mas tá aqui, você está vendo que está com eletrodo revestido, né? E aqui ele vai dizer, os consumíveis, ó, são todos níquel, cromo, molibdênio 3, né? O gás com argônio 99%, né? O backing com argônio também. Então, quer dizer, aqui é só uma página, mas ela mostra as recomendações práticas para a junta de soldagem, né? Dessa condição do weld overlay. Para você soldar, por exemplo, um tubo daquele ali a um flange e vai ter, né, o outro tubo no outro flange para depois você montar, mas é na soldagem de topo, né? E aqui tem, né, da Special Metals, do Special Metals também, aqui o consumível, o Inconel Filler Metal 625. Você pode ver que é o níquel cromo molibdênio 3, né? A especificação dele está aqui, ó. O AWS A514, como está aqui, ó, 511, 514, né? Então, esse aqui é um consumível para fazer a solda de topo, né? No eletrodo revestido. Agora, aqui mostra uma EPS da Multialloy, que é o quê? Um X60 também, ó. Seria, digamos, aquele X60 que a FMC fez o weld overlay, fazendo a solda de topo. Se você olhar tanto no metal de adição, tanto na raiz, né? A raiz é na TIG, né? O reforço da raiz, e o passe de enchimento e acabamento é no aqui, níquel cromo molibdênio 3, mas é SMW, Submerged Metal Arc Weld, quer dizer, eletrodo revestido. Então, isso que eu mostrei foi tudo uma solução para fazer a solda de topo no eletrodo revestido. Vem cá, mas lá no PSLV, o que a gente vê? Olha, a gente vai ver o tubo desse jeito. Só que na hora de soldar um no outro, a gente não vai ver nem EPS para eletrodo revestido, né? Que for esse caso. A gente vai ver, mais uma vez, o tubo hospedeiro nessa solução, ele já vem pronto, e já vem melhor ainda, ó, vem assim, né? Pronto, desse jeito, vai ter o bisel, e aí como é que ele vai soldar lá no PLSV? Né? Como é que vai ser o J-Lay? Então agora você vai ter tecnologias automáticas, né? Por exemplo, eu estou apresentando da Serimax Bug, ou semi-automáticas, né? O Welding Bug, que aí você vê o equipamento aqui, ó, né? E aí você vai ver, por exemplo, ele tem toda a parametrização já, ó. A descrição principal do equipamento, né? O processo, né? Arame tubular, que o americano adora o arame tubular. Você vai ver que até para fazer vaso de pressão, né? Obviamente, a norma Petrobras, ela coloca que você vai usar arame tubular com proteção gasosa, sem proteção sólida, por causa de problema de umidade, né? Eu não sei aqui no caso deles, né? Mas ele te mostra toda aqui a velocidade transversal, oscilação, todos os parâmetros de solda, né? Que esse equipamento automático e semiautomático apresenta, né? O diâmetro do arame, a velocidade do arame, né? Comprimento, largura, profundidade, né? Você vê também as condições de operação, ó, de 8 polegadas e maior. A partir de 8 polegadas o tubo ele pode fazer, que justamente tem a ver com a parte lá, né? Do J-Lay, dos PSLV, são dutos com diâmetros expressivos, né? Ele mostra essa condição do tubo, né? A questão de controle, né? Monitoramento da solda. É claro que essa solda, como a gente vai ver aqui, ela tem ela não é feita só uma soldagem lá no PSLV, por exemplo, e depois soldou e já lança o duto no mar. Não, ele vai fazer os ends todos, vai fazer toda a inspeção, e aí depois que a solda é aprovada, aquela junta, aí você pode fazer o lançamento de mais uma parte do tubo, né? Só que por ser um processo automatizado ou semi-automatizado, a velocidade é muito grande. E a equipe a bordo especializada vai fazendo também a questão de controle de qualidade, inspeções também muito rápido. Aprovou a junta, está ok, os inspetores são qualificados, tanto de solda como de end, está aprovado, e aí você vai lançando o duto com uma velocidade expressiva, né? Aqui a gente vê, ó, a montagem de um duto
com o sistema automatizado, você vê como é que ele abraça o duto, né? Nesse sistema da Serimax, né? Porque tem também a Saipem Bug, tem também, eu não mostrei o da Saipem, né? Você vê que ó, ele fica montado assim, por exemplo, está no convés do navio, ó, e aí vai lançando, soldou, beleza, fez os ensaios, a junta está ok, não tem descontinuidade, não tem defeito, não tem problemas maiores, você lança, né? Só que aqui, ó, nesse caso, é uma junta de Inconel. Você não vai fazer 70-18, não. Uma junta de Inconel é uma junta mais nobre, mais tenaz, você não vai ter problema nenhum, ela é muito mais nobre que o tubo hospedeiro. O tubo hospedeiro, mais uma vez, ele está aqui para dar resistência mecânica, né? Aqui a gente mostra também, né? Outro processo, né? E aqui também outro processo, você vê que aqui é uma tocha, né? Já com a tocha TIG, né? Mas o que acontece? E pode ter essa solução de fazer a raiz na TIG, dependendo do procedimento que foi aprovado, ou vai fazer tudo no arame tubular, depende do procedimento, né, que a operadora aprovou, né, e como é vendido, por exemplo, a Serimax o Serimax Bug é uma empresa americana, né? Mas o que acontece? Vocês estão vendo, pela questão de ser automática, essas tecnologias, a soldagem é muito rápida, avança muito rápido, e aí na questão dos PLSVs, como a gente viu, né? Na questão do J-Lay, que é uma torre mais inclinada, você vai fazendo um lançamento muito rápido. Rapidamente ele consegue fazer quilômetros de dutos lançados, porque tem toda uma tecnologia, e o PSLV, como a gente viu, ele tem muito apoio de guindaste de bombordo, boreste, né? Tem a questão de guinchos, tem outros suportes para que você consiga avançar bastante com essa operação de soldagem, né? Bem, isso é o que eu tinha para trazer nesse vídeo para a gente. Na verdade, foi um apanhado, vocês puderam ver mais a galera de solda, né? Quem não é de solda, ou mesmo de solda, que não conhecia como é que é a questão do PSLV, como é a questão do J-Lay, né? Como é um pouquinho do nosso ARBL, do níquel cromo molibdênio 3, que é do Inconel 625, né? Seja no metal de base, a gente vê as propriedades, seja o consumível, alguns procedimentos e normas que foram usadas e umas que são usadas atualmente, né? Que você vai ver que uma outra operadora tem um procedimento ou uma ET, né? Que ela casa isso junto com a empresa que tem a solução do PSLV, né? E agradecer pela atenção de vocês, desejar um ótimo ano novo, né? 2025 aí com sucesso, realização. E é isso aí. Um abraço para vocês. Até o próximo vídeo aí. Um abraço, pessoal.